Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, né, eu vim aqui gravar para vocês a segunda parte do diário da minha vida, tá bom? Gente, é um diário da minha vida real para vocês, tá bom? E desculpem a demora, né? Como todos vocês me seguem aqui, eu sempre tô falando nos vídeos, eu demoro a gravar porque eu trabalho fora. Eu sempre vou estar falando um pouquinho isso aqui, porque vai chegando pessoas novas e para as pessoas saberem, né? Porque pode chegar alguém aqui, passar um tempo e o vídeo demorar e ela querer sair e achar que eu não vou gravar mais. Mas eu não penso em desistir, eu já tô aqui na plataforma já há uns 3 anos, eu acho que vai fazer 4, se eu não me engano. Meu canal ele tá demorando, né, a completar os 1.000 inscritos, mas eu entrego nas mãos de Deus. Até porque eu venho gravar aqui, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei. Eu sou uma pessoa que eu aparento ser um pouco tímida, mas porém eu gosto de fazer bastante amizade. E eu sou uma pessoa que eu me acho comunicativa, tá bom? E também quero falar para vocês que eu não vou deixar de fazer as aberturas de caixa. Porque eu criei esse quadro novo aqui? Eu criei o quadro novo por conta que aqui no estado do Ceará, eu sempre me dediquei mais à natura, né? Eu trabalho sempre comprando produtos na promoção, eu tenho um grupo de vendas onde eu faço bazar, eu tenho clientes, né, que me fazem pedido na revista, mas a Natura de uns tempos para cá, ela tem dificultado muito a vida da gente, né, que vende para a Natura. Para acabar de completar, agora eles estão atrasando demais as caixas. Minha última caixa, que eu fiz a abertura de caixa aqui, demorou 25 dias ou mais para chegar, né? Eu tinha feito o pedido junto com a amiga minha no cartão e eu já estava sem saber o que falar para ela, porque ela perguntava e eu não tinha mais o que dizer, porque estava demorando demais a chegar. Já tinha chegado o dia de eu pagar a primeira parcela e essa caixa não chegava. Então, eu não vou deixar de fazer as aberturas de caixa, porém eu estou estudando aqui uma outra empresa para me poder se dedicar mais do que a Natura. Deixar de vender Natura eu não vou, porque é um preço acessível e os produtos são maravilhosos e a procura é grande. Mas não vai ser aquela dedicação que eu tinha, porque além de ter produtos em falta, quando a gente vai passar pedido, tá demorando demais. Bom, já expliquei sobre as caixas, não vou parar de vender. E vai ter abertura, se Deus quiser, futuramente, de caixa aqui. Enquanto não tem, vou contando a história da minha vida para vocês. Mas primeiro de tudo, eu vim aqui agradecer, né? Eu faço parte da Corrente do Bem, né? Que foi criado pela Karina Carriel. E eu quero agradecer a oportunidade de estar lá no grupo com as meninas, tá bom? Eu quero agradecer a Karina Carriel, a Erivânia Menezes, a Maria Mardete e a todas as madrinhas do grupo e todas as participantes lá, tá bom? E também eu quero deixar aqui 2 indicações de 2 canal que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? É Andréia Rodrigues, ela também faz abertura de caixas, tá bom, gente? Assim como eu. Aí, quero também a segunda, é Dicas da Jamile de Jesus. Eu vou deixar aqui o nome delas na descrição do vídeo, tá bom? Convido você, que é aqui meu inscrito, a tá indo lá no canal delas, tá bom? Gente, vamos continuar, né? Pra mim não se perder, eu tô com um papelzinho aqui, né? Porque às vezes a gente se perde. Então, é assim, é a continuação do diário da minha vida que eu venho falar pra vocês. Para quem assistiu a continuação, como eu falei para vocês. Eu fui embora para Mossoró, né? E chegando lá, gente, eu não vou estar citando o nome de pessoas aqui, né? Eu não pedi autorização, então pode esse vídeo chegar até essas pessoas e elas não gostarem por eu ter citado nomes, né? Se eu citar algum nome aqui é porque a pessoa me autorizou. Aí tá, eu fui para Mossoró, chegando lá, eu fui morar com
é o meu sogro, né, que é o avô dos meus 3 filhos, e a madrasta, né, do pai dos meus filhos. Aí eu acho que eu passei lá, acho que foi uns 5 meses morando com eles, na casa deles. Foi difícil esses 5 meses, porque ele tinha, pai dos meus filhos tinha muitos irmãos por parte de pai, né? E ele não tinha mais mãe. Quando eu conheci ele, ele falou para mim que a mãe dele tinha morrido, ele tinha 6 anos de idade, então o pai dele arrumou outra pessoa e construiu outra família. A mulher dele também, do pai dele, era uma pessoa difícil de se lidar. E eu aguentei esses tempos todo lá. E o pai dos meus filhos, ele era mais velho do que eu, porém uma pessoa bastante desinteressada. Ele foi criado pela família dele passando de mão em mão, porque ele sempre foi, pelo que eu soube lá, né? Não ele me contando. Ele sempre foi uma criança que problemática e cresceu, se tornou um adulto problemático também. Isso eu descobri quando eu cheguei lá. E o pai dele tinha uma boa influência na cidade, a família dele inteira. E eles arrumavam um emprego para ele, porém ele não se interessava muito pelos trabalhos. E eu tive que ficar morando com eles, com o pai dele lá um tempo. E lá as coisas eram difíceis porque acho que tinha umas 10 pessoas nessa casa, porque a madrasta dele tinha filho todo ano. E o pai dele regrava tudo, até a alimentação. Os armários era tudo com cadeado, geladeira com cadeado. Quando era de manhã, quando a gente ia merendar, que eu me acordava, que chegava lá na cozinha deles para morar, que eu morava no fundo do quintal deles, num quartinho, eu chegava lá, tava a garrafa de café e 3 bolachas contadas para me comer. Na hora do almoço, se fosse um arroz com macarrão, um feijão e uma mortadela, era ali aqueles 4 pedacinhos, mas não era assim que fosse uma rodela, uma fatia, não. Era 4 cubinhos assim quadrados, como se fosse de gelo, não sei se dá para vocês entenderem. E eu passei muita necessidade lá, sendo que o pai dele era fiscal da Ceasa lá. Não sei se vocês sabem o que é Ceasa aí, quem tá me ouvindo, é onde vende frutas, né? Aqui no Ceará também se chama Ceasa. É onde tem frutas que são vendidas com preço bom. E o pai dele era fiscal dessa Ceasa lá. Ele ganhava bem, ganhava 2 salários fora a comissão. Porém, ele tinha muitos filhos para sustentar, né? E ainda tinha eu que não era filha, né? Que o pai dos meus filhos me levou para lá. Até então eu entendo as regras com a alimentação, mas foi difícil para mim, porque tinha vezes em que a madrasta dele fazia para janta pipoca com café, e eles tinham esse costume, já eu não tinha na casa do meu pai nem da minha avó. E às vezes eu ainda ia dormir com fome porque eu não tinha dinheiro para comprar e eu não era acostumada a jantar pipoca com café. Pipoca eu sempre, eu aqui hoje na minha casa eu como uma pipoca para me assistir um filme com suco, com refrigerante, mas uma pipoca para janta para mim não era legal. Eu ficava com fome ainda, né? Aí, passados 5 meses, eu falei pro pai dos meus filhos que não estava dando certo, eu não estava gostando, que eu estava querendo voltar para casa dos meus avós, né? E ele ficou meio perturbado, não aceitou. Aí, o pai dele conseguiu um trabalho para ele numa empresa, né? Ele foi trabalhar de servente. Aí ele recebeu o primeiro mês dele, a gente comprou um colchão, que até então a gente dormia de rede, não tinha uma cama nem um colchão. Aí as coisas continuaram a ficar ruim. Quando ele recebeu o segundo dinheiro, ele deixou em casa, né, na gaveta, e saiu dizendo que ia para casa de uma irmã dele. Eu vivia mais só, ele vivia saindo. Depois que eu cheguei lá, ele não ligou mais para mim. Eu vivia só em casa e ele passeando. Aí eu comecei a sentir falta, né, da minha família, eu ficava só. Quando foi um dia eu falei para a madrasta dele, que ela sempre falava para mim que ainda estava em tempo de eu voltar para casa, que eles
era uma família muito complicada, que ela estava vivendo com eles. Eu não posso contar o motivo dela, né, que é pessoal, não sou autorizada a contar, mas que não era legal e que eu tinha 14 anos, que eu podia construir uma vida. Aí eu resolvi, eu pedi a ajuda dela, que eu queria voltar para casa, mas eu era de menor, não tinha autorização para embarcar de um estado para o outro. Tinha uma pessoa de maior, tinha que assinar, tinha que ir na rodoviária comigo e assinar. E ela não podia ir porque ela tinha menino pequeno, não tinha com quem deixar. Mas aí eu peguei, ela me ajudou a arrumar minhas coisas bem rápido. E eu tentei, né? Fui pra rodoviária, um mototáxi me levou. Quando cheguei lá que eu fui comprar a passagem, a moça não me vendeu porque eu tinha 14 anos. Não lembro como se fosse hoje. E eu fui pedir um mototáxi pra, por favor, ele me emprestar a identidade dele e assinar para que eu pudesse vir embora. E assim esse rapaz fez, né, para me poder vir embora. Eu contei minha situação a ele chorando e ele disse que ia me ajudar. E ele comprou a passagem para mim e eu embarquei. Perdão. Aí eu demorou assim uma meia hora pro ônibus sair, eu morta de feliz que eu já tava dentro do ônibus para vir embora e feliz para vir embora e com aquela agonia que se ele chegasse em casa, com o pai dele, eles iam vir atrás de mim. E eu naquela agonia, meu Deus, esse ônibus não sai. Aí, gente, o ônibus saiu. Para minha surpresa, quando eu já estava saindo de Mossoró, o ônibus parou numa parada. Parece assim que foi Deus falando comigo. Meu Deus, por que esse ônibus parou logo aqui? Quando eu pensei que não, era o pai dele, né? O avô dos meus filhos. Subiu no ônibus, pegou no meu braço e queria, porque queria que eu voltasse, que eu não podia abandonar o filho dele, e começou a gritar lá, fazendo o maior escândalo, que eu tinha que voltar para casa. E eu disse para ele que não ia dar certo, que eu não queria voltar para casa dele, que eu ia para casa da minha avó. E que tinha um senhor do meu lado que perguntou o que ele era meu. Eu contei que ele era meu sogro, assim, assado, e que eu não, que tinha acontecido isso, que eu queria ir embora, que ele tava querendo me forçar a ficar na cidade. Aí o rapaz me ajudou e disse: ó, você não pode forçar ela a voltar. Se ela não quer ir, ela pode voltar. Você não vai levar ela. Aí fez ele soltar o meu braço, que ele tava, me puxou pelo braço, né? Eu era bem magrinha, 14 anos. Queria me forçar a voltar para casa dele. Aí, resumindo, eu consegui ir, o ônibus seguiu viagem. Aí, em paz, graças a Deus, né? Agradeci esse senhor que estava do meu lado, que me ajudou. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu peguei outro ônibus, né? Porque eu viajei de Mossoró para Fortaleza e de Fortaleza eu tinha que pegar outro transporte para chegar no Baturité, que é uma cidade vizinha aqui onde eu moro, né? Que hoje eu resido em Aracoiaba, mas antes eu morava no Baturité. Aí peguei outro transporte de Fortaleza para Baturité. Quando eu cheguei lá, contei toda a situação para minha avó. Nisso, gente, eu tava sofrendo tudo isso, eu quis vir embora porque eu tava com saudade da minha avó, né, dos meus familiares. Não tava dando certo lá, mas eu ainda tinha um sentimento por essa pessoa. Foi só a minha situação que não tava boa lá na casa do pai dele. Aí ele começou a me ligar. Nesse tempo era poucas pessoas que tinham celular, e quem tinha um celular enorme, né, assim, eu não sei se vocês chegaram a alcançar esse celular, parecia assim um tijolo, né, era difícil nessa época. Aí ele tinha um orelhão perto da minha casa, ele começou a ligar, ficou ligando, até que eu fui atender pedindo para me voltar, e eu não queria, já tava com a minha mente formada que eu não ia mais voltar. Aí, gente, uma noite eu peguei e saí com a minha tia, né, pra gente dar uma volta na praça. E chegando lá na praça, eu comi batatinha e sorvete. Aí cheguei em casa, a gente já tinha se ajeitado para ir dormir, a gente se deitou. Quando eu pensei que não, comecei a vomitar. Mas eu achei que é porque eu tinha exagerado no sorvete. Aí, quando foi no outro dia, a minha avó tinha torrado umas piabinhas, uns toicinhos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sempre gostei muito de toicinho com farinha e caldo de feijão. Eu tomei bastante caldo de feijão e comi esses toicinhos com farinha.
Quando eu terminei, que eu fui me deitar, né, depois do almoço, me levantei nas carreiras vomitando. A minha avó foi e disse, Eudigênia, eu tô achando que tu tá grávida. Aí eu fui e disse, não, vó, tô não, porque eu tô tomando remédio, porque quando eu tinha uns 12 anos de idade, que eu tava com a minha avó, a minha menstruação, ela era muito irregular. Aí eu fiz uma ultrassom, o médico falou que eu tinha um cisto. E que esse cisto eu teria que tomar remédio para desmanchar ele. Se não desmanchasse, eu ia ter que operar, porque senão futuramente eu ia ter dificuldade um dia quando eu quisesse engravidar. E eu tava tomando remédio. Só que eu notei que a primeira caixa eu tomei e não senti nada. Na segunda caixa de remédio que eu tava tomando para esse cisto, eu comecei a notar que toda vida que eu tomava o comprimido, a minha barriga ficava inchada, mas eu não liguei, que eu achava que era a reação do remédio. Aí quando a minha avó me falou, eu tava na casa da minha avó, no outro dia eu fui pro posto. Antigamente as coisas eram mais rápido, né? Agora o SUS tudo é demorado. Cheguei lá, me consultei, o médico passou um exame, eu fiz no dia, no outro eu recebi. Eu falo hoje, gente, assim, né, que na hora foi uma tristeza para mim receber o resultado e saber que deu positivo, porque eu tava tomando remédio para desmanchar o cisto. O médico disse que eu não iria engravidar enquanto eu estivesse tomando. Então, eu não esperava e naquele momento eu não queria, né? Eu tinha 14 anos, eu sei que eu fui viver com uma pessoa muito nova, eu era para ter estudado, ter dado mais um tempo nos meus estudos, trabalhado para arrumar uma pessoa, mas aconteceu cedo, mas eu não esperava que eu fosse ser mãe tão nova, né? Então, eu não me preveni, por quê? Porque o médico falou que eu tomando remédio não tinha perigo nenhum de eu engravidar. E também, antigamente, gente, eu não sou tão velha, eu tenho 38 anos, mas antigamente, na minha adolescência, as pessoas eram um pouco complicadas. Não é que nem hoje que eu aconselho minhas filhas, aconselho meu filho, a gente tem diálogo aberto, sabe? Eu converso com eles para se prevenir, eu ensino, eu explico. Se acontecer, foi porque quis. Mas na minha época, até se eu usasse um batom vermelho, o meu pai e a minha mãe não aceitavam. Né? Meu pai não queria que eu cortasse cabelo, o cabelo tinha que ser arrastando na bunda. Não conversava com a gente sobre a questão de se prevenir, até porque eu sei que eu era muito nova, eles não aceitavam namoro pela minha idade, mas como eu estava namorando, era para ter existido um diálogo entre eu e a minha mãe, né? Sobre prevenção, mas nunca teve esse diálogo entre a gente, porque para eles era um bicho de 7 cabeças. É tanto que quando eu fiquei moça, eu não sabia nem como é que usava um absorvente. Uma tia minha foi que teve que me ensinar, que foi quando eu fui morar com a minha avó, né? Porque com meus pais não tinha esse diálogo. E para resumir a história, eu tive que contar, né, pro meu parceiro que eu estava grávida. E eu tive que voltar, porque meus avós não iam ter condições de ficar comigo, com a criança, porque a casinha era muito pequena. Só era uma sala com um quarto e uma cozinha, onde eu dormia na cozinha, no pé da porta, numa rede. E a minha tia dormia na sala. E meu avô e minha avó dormiam no quarto. Porém, o meu avô, ele não tinha um emprego, não era aposentado, ele tinha um barzinho na casa dele e criava porcos durante o ano inteiro para vender no dezembro e comprar alguma coisa para dentro de casa. Vivia da roça e desse bar. E a minha avó era uma pessoa muito doente, também não trabalhava, não recebia auxílio na época, né? Ela tinha diabetes e osteoporose, não tinha condições de trabalhar. E a minha tia que lá fazia faxina em casa de família e sempre que ela ganhava algum dinheiro, ela me dava alguma coisa. E assim nós íamos vivendo. Então eu conversei com ela achou melhor eu voltar, né? Quando a menina tivesse maior, nascesse que tivesse maior, eu tô falando menina, né? Porque foi minha primeira filha, mas eu até então não sabia que ia ser uma menina. Não desse certo, eu voltava pra casa.
Aí, quando ele veio me buscar, o meu parceiro, eu peguei e disse pra ele, ó, eu vou voltar. Eu tô grávida, eu vou voltar, mas eu só volto se você alugar uma casa. Se você alugar uma casa pra gente morar, pra casa do seu pai, eu não volto mais. Aí eu sei que a gente foi, chegando lá, eu só passei um dia na casa do pai dele, ele conseguiu arrumar uma casa, a gente foi morar de aluguel. Foi passando o tempo, eu não consegui mais, quer dizer, eu não, né? Ele armava um emprego, passava 3 meses, 4 meses, estourando 6 meses, porque sempre ele armava um pretexto para sair uma confusão e não ficava nos trabalhos. E nisso a gente passando dificuldade. Aí ele saía, voltando, né? Ele saía dos empregos, não ficava em emprego nenhum, porque naquele tempo, gente, hoje não, naquele tempo, se você tivesse 3 meses de carteira assinada, quando você saía, você já ficava em casa recebendo seguro, 3 meses de seguro. Hoje não, né? As coisas são diferentes justamente por causa dessas sacanagens que algumas pessoas faziam. Então, era o máximo que ele ficava no emprego, era 6 meses para receber o seguro. Aí eu ficava em casa passando necessidade, porque não conhecia quase ninguém, não tinha família lá nenhuma, só a família dele. Mas ele não, se danava no meio do mundo, né? Onde chegava, comia e eu ficava em casa esperando ele trazer alguma coisa para mim. O tempo foi se passando, o último emprego dele que ele saiu, ele passou 6 meses, quando ele saiu que recebeu as contas. Nós compramos tudo de uma vez da menina, né? Eu já sabia que era uma menina, já tinha feito a ultrassom e resolvemos comprar tudo de uma vez, porque senão não ia ter dinheiro depois, né, para comprar. Aí, quando eu completei os 9 meses de grávida, meus pés começou a inchar, eu comecei a sentir dores de cabeça constante. Aí eu ia pro médico, chegava lá, o médico dizia que era normal, porque eu era muito nova e era da gravidez as dores de cabeça. Passava um remédio para mim na veia, eu voltava para casa. Ficava, dormia bem, quando era no outro dia, começava mal-estar e dor de cabeça, tontura. Aí eu falando para uma vizinha minha que estava me sentindo assim, ela me aconselhou a procurar outro médico, porque não era normal uma grávida estar sentindo dor de cabeça direto. E eu, muito inexperiente, não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Quando foi um dia, gente, eu lembro de algumas coisas que eu vou contar pra vocês. Eu não consigo lembrar de tudo e algumas coisas que eu vou falar aqui foi porque me contaram depois. Um belo dia, né, eu dormi numa boa, me mediquei para dor de cabeça, consegui dormir. Quando foi de manhã, eu me levantei, decidi dar procurar outro médico porque eu não estava mais aguentando de dor de cabeça. Tinha noites que eu passava a noite toda molhando a cabeça, enrolava um pano molhado na minha cabeça. Enquanto a toalha amarrada na minha cabeça, ela estava molhada, ela aliviava a dor, né? E depois que ela enxugava e começava aquela dor, eu não conseguia dormir, não conseguia. Aí um dia de manhã eu decidi ir para procurar outro médico. Me levantei numa boa, fui pro banheiro, aí me sentei no sanitário para fazer xixi e fiquei de cabeça baixa pensando, né? Que eu tava passando tudo aquilo ali. Eu não sabia por quê. Eu sempre me perguntei assim, será que foi porque eu desobedeci aos meus pais? Será castigo? Porque eu dei um pouco de trabalho aos meus pais, né? Por eu ter começado a namorar cedo. E uma coisa que eu gravei, que quando a minha mãe estava sofrendo comigo porque ela não queria que eu namorasse, eu devo ter magoado ela muitas vezes, né? Porque eu estava namorando com a pessoa que ela não queria. Ela falou que um dia eu ia chorar lágrima de sangue, querendo voltar para casa, e eu ia pagar tudo que eu tinha feito a ela. E eu ficava me perguntando, será que eu tô pagando o que eu fiz com a minha mãe, tudo isso que eu tô passando, de cabeça baixa pensando, né? Aí quando foi, eu assim de cabeça baixa no sanitário, quando eu levantei a minha cabeça, a minha vista escureceu, eu não tava vendo mais nada.
Aí eu chamei fulano, que eu não quero citar o nome, né? Como eu falei no início do vídeo, fulano, eu não tô vendo nada, dá pra tu vir aqui me ajudar? A pessoa sorriu, né? Deu uma gaitada e disse, tu tá brincando, deixa de brincadeira. Eu não tô brincando, não. Como a casa era pequena, né? O meu banheiro era do lado do quarto. Aí eu saí me segurando nas paredes e consegui chegar na porta do quarto. Quando eu cheguei na porta do quarto, que ele percebeu realmente que eu não estava enxergando nada, ele pegou na minha mão e me levou pra cama, né? Pra me sentar. Eu disse, fulano, eu não tô enxergando nada, 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 nada. Aí, gente, que sensação triste. Sempre eu converso com meu esposo hoje, aqui lá eu me lembro e comento, falo com meus filhos que deve ser muito triste uma pessoa que não enxerga, porque eu não esqueço nunca disso aí. Quando ele pegou na minha mão e me sentou na cama, parecia que eu tava assim, ó, caindo num buraco. Parecia que ele tinha me jogado no buraco, né? Eu apalpando assim a cama para poder me sentar, porque eu não tava enxergando nada. Aí ele pegou e disse assim, tu fica aí, eu vou chamar a vizinha para ficar aqui contigo e eu vou chamar meu sobrinho, né? Que o sobrinho dele tinha carro para te levar pro hospital. A vizinha veio, eu tava só enrolada na toalha, a vizinha que me vestiu, gente. Ela me vestiu, né? Aí passou assim, uns 10 minutos ele chegou, mas o sobrinho dele. Aí eu me lembro da vizinha me segurando do lado, ele do outro para me colocar no carro. Aí me colocaram no carro. Aí durante esse tempo eu ficava assim, indo e voltando, dava uns apagão, depois eu tava consciente de novo, sabe? Aí eu me lembro quando tava para chegar no hospital, eu comecei a vomitar o carro do rapaz todinho. Aí ali eu já apaguei. Aí depois eu me lembro que eu acordei, eu já tava sentada numa cama, né? Numa marca, né? Que chama, no hospital. O médico não queria me operar porque o médico que estava de plantão não era o meu médico, mas aí o pai da minha filha, né, meu companheiro se responsabilizou, assinou tudo lá, porque ele era mais velho do que eu. E eu me lembro que quando eu me acordei de novo, que eu tava lá no hospital, eu tava tremendo, tremendo muito, e eu segurava assim meus braços para parar e não conseguia parar, não conseguia de jeito nenhum. Aí eu lembro do médico dizendo assim, olha, traz um comprimido para colocar debaixo da língua dela. Ali eu já apaguei, né? Naquela hora ali. Só me lembro disso aí. Quando eu acordei, a minha filha já estava com uma semana que estava em casa. Graças a Deus ela não teve nenhuma sequela. E ela estava bem. Só que eu tinha tido pré-eclâmpsia. E depois que tiraram ela fora pré-eclâmpsia, eu tive hemorragia e tive que ficar na UTI por uma semana. Aí eu lembro como se fosse hoje, né? Quando eu acordei, eu tava aqui nos meus peitos cheio de fio, tudo ligado, né? E o avô da minha filha que tava me acordando comigo. A primeira pessoa que eu vi tão maravilhosa. Tava do meu lado, me esperando me acordar. Era o avô da minha filha. Aí perguntando se eu tava bem, né? Eu desorientada. Não sabia nem que eu tinha tido a menina, não sabia nem por que eu tava ali. Eu ia morrer, não sabia, né? Hoje eu posso dizer que eu sou um milagre de Deus, que Deus me deu um livramento. Eu tô contando isso aqui pra vocês hoje, é um testemunho da minha vida, é o diário da minha vida, mas eu ainda não testemunhei nem na minha igreja. Eu venho me guardando, né, pra contar, porque é um testemunho grande e ainda não falei com o meu pastor. Mas eu sou um milagre de Deus, porque quando eu acordei que o pai da minha filha veio falar comigo, o médico tinha dito que só Deus para me resgatar, porque o que ele tinha feito por mim, o que ele poderia fazer por mim, ele já tinha feito, que eu estava nas mãos de Deus, né? Só Deus mesmo, ele não podia fazer mais nada, e que se eu acordasse do coma, eu ia ter sequelas, eu poderia não enxergar mais, né? Ou não ficar muito bem, tomar algum remédio para minha cabeça, não ficar muito bem na cabeça. Mas graças a Deus
eu tô enxergando, né? Tô andando, eu trabalho. Hoje eu uso óculos não por causa disso aí, porque eu sou costureira há mais de 11 anos e a costura danifica, né?